quero dizer da satisfação de, ocupando a tribuna do Senado da República, dar conhecimento ao Senado, dar conhecimento ao Brasil de um manifesto pela democracia, assinado por membros do Ministério Público Brasileiro, membros da Associação Juízes pela Democracia, magistradas e magistrados, defensoras e defensores públicos brasileiros e advogadas e advogados públicos, signatários e membros da APD, Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia. Veja bem, esse manifesto em defesa da democracia, que passo a ler nesse exato momento, visando ao respeito absoluto e incondicional aos valores jurídicos próprios do Estado Democrático de Direito, à ordem jurídica e ao regime democrático comprometidos com a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, em busca de plena efetivação de valores sociais e proteção dos direitos humanos, dirigem-se os abaixo-assinados, aqui já mencionado por mim, que são membros do Ministério Público Brasileiro, Associação Juízes pela Democracia, defensores e defensores públicos, magistrados, etc., e etc. Pois bem, eles dirigem-se aos senadores e senadoras da República e aos brasileiros como detentores da soberania nacional, neste momento em que o pedido de impedimento da presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, se encontra sobre a apreciação para dizer o seguinte, 2 pontos. Desde o advento da Constituição de 88, o país escolhe seus presidentes por meio de eleições livres e o afastamento de um presidente legitimamente eleito por, abre aspas, impeachment, tem caráter absolutamente excepcional. Dentro do Estado Democrático de Direito, a medida somente será constitucional se confirmada a prática de crime de responsabilidade consoante tipificação legal e disposição do artigo 85 da Constituição da República. É sabido que o juízo de impeachment, abre aspas, aversar crime de responsabilidade imputado à presidenta ou presidente da República, perfaz-se em juízo jurídico político que não dispensa a caracterização pelos membros do Congresso Nacional de quadro de certeza sobre a prática delituosa que se imputa à autoridade assim questionada. Ausente o juízo de certeza de que se viu nitidamente carecer a Câmara dos Deputados na votação pela abertura do processo, a deliberação positiva do impeachment, entre aspas, constitui-se em ato de flagrante ilegalidade, de ruptura da ordem democrática, de trauma constitucional que marcará a história do país de forma indelével e irreparável. Com efeito, a edição de decretos de crédito suplementar para remanejar limites de gastos em determinadas políticas públicas autorizados em lei e os atrasos nos repasses de subsídio da União a bancos públicos para cobrir gastos dessas instituições com empréstimos realizados a terceiros por meio de programas de governo são, ambos, procedimentos embasados em lei formal, vez que a Lei 13.115 de 2015 os ratificou, posteriormente com ampliação da meta fiscal, pareceres jurídicos e entendimentos do TCU que sempre considerou tais medidas legais até o final do ano de 2015, quando houve mudança de entendimento do referido tribunal, no caso o TCU. Registre-se que os fatos que ora são imputados à senhora Presidenta da República foram praticados anteriormente por outros chefes de poder executivo federal estaduais.
Assim, revela-se contrário ao regime democrático e à ordem jurídica vigente o impedimento da senhora Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, eleita pelo povo brasileiro com 54.501.118 votos, por não ter ela praticado crime de responsabilidade, observados os limites do respectivo pedido. A crise econômica atual do país, fortemente alimentada pela crise política sem precedentes, não é fundamento para a decisão de seu impedimento para o cargo. As manifestações públicas recentes, protagonizadas pelos diversos segmentos da sociedade brasileira, têm demonstrado que a insatisfação popular é generalizada e clama por encaminhamento consistente das questões postas, o que não será obtido com o afastamento ilegítimo da chefe do Executivo, medida que, em verdade, não resolverá os impasses nacionais, mas sim distanciará o país do almejado caminho de pacificação e de retomada do desenvolvimento. A repercussão internacional dos últimos acontecimentos envolvendo o processo de, abre aspas, impeachment, não pode ser desconsiderada, pois revela que a deposição da presidenta Dilma, no contexto já claramente desenhado até aqui e, portanto, sem motivação, representará irreparável risco à imagem e ao respeito conquistado pelo Brasil perante a comunidade internacional. Por sua relevância nesse cenário, o país se encontra sob observação atenta do mundo, o que, somado ao direito da sociedade brasileira a uma decisão que respeite as instituições democráticas do país, impõe às senhoras senadoras e senhores senadores elevada responsabilidade. Pelas razões apresentadas, conscientes, as subscritoras e os subscritores desta nota e na estrita e impostergável obediência à missão constitucional que lhes é atribuída, todas e todos confiam que as senhoras e os senhores senadores não aprovarão o impedimento da Presidenta da República. Por isso, conclamamos Vossas Excelências a votarem contra o processo de impeachment da Presidenta da República e envidar todos os esforços para que seus pares de legenda igualmente rejeitem aquele pedido. Assina, senador Paim. Assina a Associação Juízes pela Democracia. Dezenas. Assina também membros da magistratura, inclusive do meu estado, Rio Grande do Norte, e de todo o país. Assina membros de carreiras jurídicas de estado, do meu estado, do seu estado e de todo o país. Assina ainda também o manifesto, assina também defensores públicos federais e estaduais, dezenas e dezenas de assinatura. Membros também do Ministério Público, senador Paim, membros também do Ministério Público. Ou seja, eu quero solicitar, senador Paim, que esse belo manifesto, né, seja inscrito nos anais da nossa casa. Mais do que isso, senador Paim, Vossa Excelência que preside os trabalhos nesse exato momento, cópia desse manifesto seja entregue nos gabinetes dos 81 senadores. Não é um segmento qualquer. Não é um segmento qualquer. Aqui são os magistrados e magistradas, advogados, carreiras jurídicas de Estado, Ministério Público, defensores públicos que simplesmente, né, apresentam ao Senado do Brasil
e vale dizer também ao Senado da República, e apresentam também ao povo brasileiro, detentor que é do direito sagrado, conforme a própria Constituição, através do voto secreto e universal, escolher, né, os seus representantes. Pois bem, é a eles também que esse manifesto se dirige nesse exato momento, para solicitar ao Senado da República que possa exatamente não acolher a admissibilidade do pedido de impeachment aprovado na Câmara dos Deputados, por tudo, como diz aqui o manifesto, do que esse pedido de admissibilidade aprovado pela Câmara não tem do ponto de vista de legalidade, do ponto de vista de fundamentação jurídica. Então, eu quero aqui, nesse momento, sei que faço em meu nome, em nome do senador Paim, que deverá falar também, quero aqui agradecer pelo belo manifesto, agradecer aos magistrados e magistradas do meu país, aos membros do Ministério Público, aos defensores e defensoras públicas, aos de carreiras jurídicas do Estado. Quero agradecer a vocês pela corajosa posição que vocês estão tomando nesse exato momento, voltados unicamente para o compromisso inalienável de defesa da Constituição, de defesa da democracia, de defesa do Estado democrático de direito. Esse manifesto aqui, que eu acabei de ler, é um manifesto muito importante, que vai, com certeza, senador Paim, que vai, com certeza, fundamentar e reforçar e reafirmar mais ainda a nossa convicção de que o pedido de impeachment, ora em discussão aqui no Senado da República, ele não se aplica à presidenta Dilma por aquilo que ele não tem, de acordo com a própria Constituição, que é a comprovação de crime de responsabilidade direta por parte do presidente, portanto, por parte da presidenta. Esse manifesto, digo mais, é um manifesto muito importante para nós, tem um simbolismo muito grande, porque, afinal de contas, é um manifesto assinado por aqueles que lidam com o direito, por aqueles exatamente que passaram pelas academias, pelas universidades da vida e, portanto, por aqueles que são os operadores de direito e aqueles, mais do que qualquer um, que tem o compromisso, a obrigação de respeitar a Constituição. Então, parabenizo aqui a todos que subscreveram esse belo manifesto pela democracia. E a nossa esperança e confiança, né, de que o Senado vai corrigir, repito, o grave erro, né, o equívoco histórico, né, político, jurídico, que a Câmara dos Deputados realizou, quando, infelizmente, naquele domingo, né, trágico, naquele circo de horrores, aprovou o pedido de admissibilidade com relação ao impedimento da presidenta Dilma. Senador Paim, muito obrigada. Senadora Fátima Bezerra, primeiro, mas cumprimento ao seu pronunciamento e quero já lhe convidar a Vossa Excelência, o senador Medeiros, que nós vamos fazer um ciclo de debate sobre a democracia. Ciclo de debate sobre a democracia visa trazer grandes juristas, grandes personalidades da vida pública brasileira para debater esse momento difícil que nós estamos vivendo. Vamos debater a economia? Vamos debater os direitos sociais? Vamos. E vamos apontar qual é a alternativa. Eu tenho certeza que essa é uma iniciativa que nós tomamos com o objetivo de ouvir a todos, olhando para a vida,
olhando para 210 milhões de brasileiros, olhando para a democracia, olhando para a liberdade, olhando para a justiça e olhando pelos direitos humanos. Então, senador Medeiros, quem tiver grandes nomes para apresentar, nós iniciaremos um ciclo de debate nesse sentido, com o objetivo de ajudar o país a encontrar uma saída mediante a situação que nos encontramos. Porque eu me permito, senador Fátima Bezerra, digo isso, não dá para achar que um partido que estava há 13 anos governando junto com o atual governo, era uma composição, senador Medeiros, de quase 20 partidos. O PP esteve lá nesses 13 anos, o PMDB esteve lá nesses 13 anos. E aí eu não quero lembrar outros aqui para não cometer alguma indiscrição e até de errar, mas a maioria tiveram lá. A não ser os partidos que, historicamente, sempre tiveram na oposição. O seu sempre esteve na oposição, por exemplo. E até respeito os que sempre tiveram na oposição, que fizeram o seu papel, e pobre daquele país que não tem oposição. O PSDB sempre esteve na oposição, o próprio DEM sempre esteve na oposição, mas os partidos que estiveram lá mamando nas tetas do governo durante 13 anos, na última hora, conspiram o combate à democracia e se apresentam como salvadores da pátria. Isto não existe. O povo não é bobo. Por isso que as pesquisas já vão chegar, a próxima, estou sabendo, já vai ultrapassar 70%, e o povo dizendo, não, então vamos para as eleições. Mas aceitar que o vice-presidente da República, a partir de agora, do dia 11 de maio, vai se chamar Eduardo Cunha. Esse que está parando totalmente a Câmara dos Deputados, e os deputados não fazem nada, não existe isso. Não teremos dinheiro para nada a partir já do mês que vem, se a Câmara não votar o correspondente às verbas da União que tem que votar, que são da peça orçamentária. Então, essas preocupações eu levanto, e nesse momento, muito mais, só fazendo crítica a um ao outro, só dou um exemplo porque a casa está parada. A Câmara não pode continuar parada. Senhor Eduardo Cunha, com toda a divergência que a gente tem, eu faço um apelo, a Câmara tem que voltar a funcionar. O povo brasileiro não pode ficar nesse debate do impeachment sem que as comissões e a própria Comissão de Orçamento volte a funcionar. Senão, amanhã depois, não teremos dinheiro para pagar nada. Daí é o caos total mesmo. Então, eu que caminho, que travo o combate numa trincheira diferente da sua, digo isso, assim também não dá. Essa não é a melhor forma de fazer política deixando a Câmara apagada. Senador Paim, eu mais uma vez parabenizo, né, pela reflexão de Vossa Excelência, e o faz, né, não é só com sabedoria, o faz com muita responsabilidade e com muita sensibilidade. Eu quero, mais uma vez aqui, reafirmar, senador Paim, que eu não perdi a esperança. Mais do que a esperança, eu não perdi a confiança de que nós vamos, enfim, superar essa página dramática, né, que vive a história de luta, de resistência do povo brasileiro. Dramática, porque não se pode conceber que, de repente, a Constituição esteja sendo violada da maneira como está sendo. Eu espero, senador Paim, que aqui, inclusive no Senado, nós possamos fazer um debate pautado pela seriedade, pautado pela responsabilidade. Eu espero que aqui não ocorra o circo de horrores que aconteceu na Câmara dos Deputados. Os senadores e senadoras aqui, para além das suas posições ideológicas, partidárias, isso é normal, faz parte da democracia, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, para além das nossas diferenças partidárias, fazer um debate aqui histérico, fazer um debate aqui, inclusive, sem se ater àquilo que, de fato, está no processo, que é, infelizmente, pasmem, quererem apear do poder uma presidenta da República por tecnicalidades, ou seja, uma pedalada fiscal feita em 2015 e edição de decretos-leis. Não é à toa que o manifesto aqui pela democracia, assinado inclusive, né, pelos operadores de direito do nosso país, colocam aqui com toda clareza, com toda convicção, né, de que o pedido de impeachment carece
exatamente de embasamento, de fundamentação legal. Por isso que eles fazem o apelo ao Senado da República para que corrija o equívoco histórico, político de maior gravidade que o Congresso Nacional, na história contemporânea, cometeu, que foi, no último domingo, votar exatamente pela admissibilidade. Mais ainda, senador Paim, eu espero que não tenhamos aqui também no Senado um debate oportunista, porque, sinceramente, é muito cinismo, e eu aqui não generalizo, mas é muito cinismo, de repente, ver hoje líderes da oposição com posturas arrogantes aqui dentro, líderes da oposição dizendo, não, nós vamos ter que agora analisar pelo conjunto da obra. Não, porque o Brasil parou, porque o desemprego chegou a 10 milhões, enfim, porque o país vive um caos. Por favor, façam um exame de suas consciências, façam um exame de suas consciências para ter um mínimo de gesto de grandeza e, portanto, fazer uma autocrítica e reconhecer que boa parte dessa oposição contribuiu e muito para agravar a situação pela qual passa o nosso país hoje. Na medida em que não se conformou com o resultado eleitoral, fez uma oposição irresponsável, apostou o tempo todo no quanto pior, melhor, pior para o povo e melhor para o Brasil. Depois, não venham agora aqui extrapolar o que está lá no pedido contra a presidenta Dilma, que é uma pedalada fiscal e a edição de decretos-leis, tudo isso amparados pela LOAS, pela LDO, etc., etc. Não venham agora extrapolar esse debate para vir fazer o debate da ética. Se quiserem vir, então vamos fazer, viu, Paim? Vamos fazer, porque esse é um debate que nós, do Partido dos Trabalhadores, não temos medo, muito pelo contrário, até porque temos clareza que se tem um governo e um partido que não tem medo de ser investigado, são os governos do PT, é o próprio Partido dos Trabalhadores, por tudo que se investiu do ponto de vista dos instrumentos para combater exatamente a corrupção e combater exatamente a impunidade. Agora, eu quero dizer uma coisa, meu querido companheiro Paim, a quem me assiste nesse exato momento. Eu não vou me calar nunca, nunca. Nunca. Eu estou aqui, eu estou aqui nessa tribuna representando o povo do meu estado, Rio Grande do Norte, e o povo brasileiro. Portanto, essa voz aqui não vai se calar nunca diante de farsa e diante de fraude e diante de cinismo. O que eu chamo, inclusive, de cinismo nesse exato momento? É, de repente, ver um tribunal onde, neste tribunal, como parlamentares que somos, alçados nesse momento, a condição, inclusive, de juízes, ver nesse tribunal juízes que têm, infelizmente, uma biografia e uma trajetória manchada pela corrupção, querer tirar do poder uma presidente honesta. Não, não, pai. Nós não vamos nos calar diante desse debate. Já basta o que aconteceu exatamente na Câmara dos Deputados. Aquilo traumatizou as gerações presentes e vai traumatizar as gerações futuras. Repito, o circo de horrores que a gente viu exatamente lá. De 342 que votaram contra a presidenta, 157 estão respondendo a processo de investigação na polícia. Sem contar o presidente da Câmara, réu, respondendo a vários inquéritos. Tanto é que, naquela sessão, os parlamentares que não concordam com essa inquisição que está sendo feita contra a presidenta Dilma, não concordam e, portanto, não conseguiam conter a insatisfação e a revolta deles, e muitos deles se dirigiram ao presidente da Câmara como chefe de quadrilha, Então, sabe, pelo amor de Deus, o Brasil não merece isso de maneira nenhuma, e eu acredito piamente, entendeu, que o debate vai se aprofundar no Senado e que nós vamos corrigir isso, porque
Não é esse o legado que o Congresso Nacional deve deixar para gerações presentes e para gerações futuras. O legado que o Congresso Nacional deve deixar é, acima de tudo, de respeito à Constituição, de respeito à soberania popular, de respeito à democracia, para que a gente possa avançar cada vez mais na luta em prol da cidadania.